Opa! Olha eu aqui de novo, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui a essa interessante live sobre o Dia dos Finados, não é verdade? Eu estava dizendo que você não deve ter medo de ir ao cemitério, ao Campo Santo, não é? E muito menos ter qualquer receio. Os argumentos folclóricos, mitológicos, supersticiosos, lendários, de que o cemitério é um lugar maldito, é um lugar de mau agouro, e de que já morreu mesmo, fica entregue ao esquecimento. Não. O cemitério é um dos lugares que mais merece o nosso zelo, o nosso cuidado e o nosso respeito. Porque lá estão os restos mortais dos nossos parentes e entes queridos. A população imbuída, influenciada por pessoas de má índole, por preconceito e discriminação, subentendem que não podem ir ao cemitério. Não é necessário ir lá. E deixam os restos mortais da mamãe, do papai, do filho, da filha, do irmão, entregue ao nada. Opa, observação, ao nada não. Entregue aos baderneiros, aos anarquistas, aos desrespeitosos, aos sem afetos, aos sem carinho, sem amor e sem respeito, aos corpos de pessoas digníssimas, de pessoas que foram incríveis nessa vida. Você não vai no cemitério e nem vai visitar o corpo da sua mãe, porque na sua concepção teológica, aquilo não tem o menor valor para você. Esquece. Pó ao pó. O que importa agora é que está no mundo espiritual. E segundo a crença evangélica, ou está no céu ou está no inferno. Que maldade. Que grosseria. Mas o cemitério está aberto aos jovens maloqueiros, está aberto aos vagabundos, está aberto aos mendigos, com respeito aos mendigos, está aberto aos usuários de droga, está aberto aos góticos, que sem crença nenhuma, em seus rituais imbecis, fúteis, idiotas, desrespeitosos, violam as sepulturas, deslacram os caixões, pegam os corpos, pegam as suas vísceras, pegam os seus crânios para tomar vinho e para fazer as suas orgias ali. Como muitos que vão para o cemitério para ter as suas relações. Esses podem ir, podem entrar. Esses não têm nenhum mal, nenhuma maldição, porque eles mesmos são as maldições. Sem contar com a máfia da funerária, das funerárias, em toda a grande São Paulo, sem contar com a máfia dos jardineiros, não é? E vão se apropriando do túmulo, porque você deixa o túmulo do seu pai e da sua mãe ao léu da vida. Deixa lá com matos, com capins, abandonado. Então o jardineiro faz o túmulo de outra pessoa em cima do túmulo da sua mãe ou do seu pai, como fizeram com o túmulo de minha mãe, lá no cemitério da Cachoeirinha. E a administração não está nem aí com nada. Por isso eu sou a favor de que os cemitérios públicos de São Paulo sejam privatizados. Quem sabe assim, as empresas terceirizadas de segurança inibem, coíbem e protejam
os corpos dos nossos familiares, o túmulo de nossos familiares. Haja vista que muitos que distorcem a fé, não é? E desrespeitam a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, e vão lá para fazer os seus feitiços, as suas magias, como eu disse, desrespeitando os túmulos de famílias, de pessoas que eles nem conhecem, mas se arrogam no direito de entrar em um campo santo com os seus pretextos espirituais e místicos de colocar cabeça de porco, corpo de aves, de galo preto, galinha preta, sapos com a boca costurada, velas, charutos, etc., e nomes para que seja energizado e efetuado um mal para outra pessoa. Cemitério não é lugar para isso. Faço aqui um apelo ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ao governador de São Paulo, à Câmara dos Vereadores, à Câmara dos Deputados de São Paulo, ao Senado, ao Congresso, ao Ministério Público, ao Supremo Tribunal Federal, para que elaborem lei, força de lei, que proíba qualquer pessoa de entrar no cemitério para fazer as suas algazarras, as suas orgias e para fazer feitiços para as pessoas. Nem na entrada do cemitério, nem na porta, nem nos túmulos, nem no cruzeiro. Cemitério é um lugar onde os corpos descansam. Não é lugar para ser violado. E muito menos para despachar trabalhos, que aqui eu falo com toda a segurança, não é impropriedade, que nada tem a ver com macumba. Porque macumba é um instrumento de percussão africano, não é? O macumbeiro é um músico na África. Ele não é alguém que vai fazer mal para o outro, costurando a boca de um sapo com o nome de uma pessoa lá dentro, ou colocar um fio de cabelo, ou colocar uma peça de roupa dentro de um cadáver. Isso é magia negra. Isso é coisa muito escusa, deplorável, uma pobreza de espírito muito grande, uma maldade, uma psicopatia tremenda. Agora, deixa eu te esclarecer. O cemitério, na linguagem, na interpretação hebraica, judaica, o cemitério, na verdade, ele nada mais é, sabe o que ele é? O cemitério, na verdade, em hebraico, ele é o Bet Kevarot. O que é isso em hebraico, meus irmãos? Lugar dos sepulcros. Ou Bet Olam, casa da eternidade. Em aramaico, Bet Almin, Bet Moed Lekhoi, Bet Chaim, ou seja, casa reservada aos vivos. Isso é eufemisticamente falando, um eufemismo, uma maneira de suavizar e tornar elegante, menos agressiva, impactante do modo pejorativo. A casa dos vivos. Você sabe que na época talmúdica, os cemitérios eram lugares acometidos por lendas, medos e superstições. Eram considerados lugares de espíritos maus, malignos ou demônios. Mas isso tudo por influência do paganismo, de outras crenças. Lembrando, em hebraico, Bet Olam, casa da eternidade. Em aramaico, Bet Yalmin, Bet Moed, Lehol Chai, ou seja, casa dos vivos. Vivos por quê? Porque, na verdade, a palavra morte no hebraico, movit, quer dizer apenas separado do corpo. Então, afinal
Afinal de contas, devemos ou não? Podemos ou não ir ao cemitério? Não somente no dia 2 de novembro, dia dos finados, mas toda semana, todo o mês, durante todos os anos de nossa vida. Veja, o preconceito, o repúdio, somado às crendices e ao racismo eurocentral contra os africanos. Veja com que força, o quanto ao não ir ao cemitério, por causa, talvez como base da lei de Moisés, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A lei de Moisés, a Torá, dizia em Levítico 11, 21, em Levítico 21, 11. E agora eu quero me dirigir aos cristãos de ramificação protestante e evangélica. A Torá diz, no livro de Levítico 21, 11, livro de Levítico 21, 11, não é? A Torá diz que, lá no livro de Levítico 21, 11, o Vaikra diz assim: não se aproximará do cadáver de nenhum morto, e não ficará impuro, nem por seu pai, nem por sua mãe. A Torá diz, com todas as propriedades, de que somente o sacerdote, o Kohen, o sumo sacerdote, os que pertencem ao levirato do tempo de Moisés, que não se devia tocar e nem se aproximar de um corpo. Por que será? Porque tem todo um simbolismo de impureza. Porque sabemos que a partir do momento em que entramos em óbito, começa imediatamente o processo de decomposição. Então, esta norma e regra não era para o povo, era para o sacerdote. Exclusivamente para o sacerdote, por causa do seu ofício e de toda uma santidade. Haja vista que deve-se considerar todo um ritual higiênico e evitar uma contaminação. Estamos falando de um texto de Moisés, de um texto de Vaikra, de Levítico, dos tempos primórdios da humanidade, onde não havia produtos químicos para se proteger, para purificar, para purificar-se, para evitar uma contaminação pelo ar, pelos gases que um corpo solta. Você já reparou que em alguns velórios, claro, em cemitérios particulares e até mesmo públicos, existe um aparelho ligado na tomada, próximo do caixão. Esse aparelho libera uma substância química que você não vê, invisível, mas que está combatendo as bactérias que estão saindo pelos gases e pelos poros e orifícios do corpo do defunto. Então você veja que tem lógica a proibição de Moisés, do sacerdote Kohen, não é? Do Gadol, do sumo sacerdote, dos levitas, de se aproximarem de um corpo. Mas, agora veja, a lei, ela não está proibindo, na verdade, não é? De ir ao cemitério, de realizar a cerimônia de sepultamento. Não. A lei, ela está, na verdade, tratando com exclusividade do sumo sacerdote. E também a lei não está nos orientando para desprezar o lugar de descanso desses corpos. Lembrando que em hebraico, não é? Bet Olam, cemitério, Bet é casa em hebraico. Cemitério, Bet Olam, casa da eternidade. E no aramaico, Bet Haim,
casa dos vivos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Um dos livros básicos da religião judaica, o Talmud, Sotá 34b, nos relata que quando Moisés enviou os 12 espiões para observar, não é, a terra de Canaã, que viria a ser a Terra Santa, estes voltaram de lá falando mal desta terra, esta terra abençoada. Estes não trouxeram uma palavra positiva, eles não olharam para o que aquele lugar tinha de espiritual, o que aquele lugar tinha de bênção escolhido por Deus, mas olharam coisas supérfluas, olharam os pagãos, olharam os costumes, olharam os rituais, olharam as coisas com uma visão muito retrógrada, olharam com uma visão cheia de glaucoma e catarata, olharam cheios de preconceitos e discriminações. Entretanto, não é? Somente dois desses espiões que Moisés enviou não incorreram nesse erro. Eram Yehoshua, Josué e Caleb, ou Caleb. Eles mantiveram firmes suas crenças na eternidade. Eles mantiveram firmes suas crenças na promessa da espiritualidade. Uma terra santa, um lugar sagrado, um lugar escolhido por Deus. Eles não olharam superficialmente. Agora se prepara, porque eles principalmente Caleb, ele toma uma atitude que vai impressionar você. Existe uma parte do Talmud que conta, não é, o que é o Talmud. O Talmud, na verdade, ele é uma espécie de comentário importantíssimo de estudo, é um estudo da Torá. A Guemará, em hebraico, nos conta. E o que é a Guemará? A Guemará, ela na verdade, também é um comentário de análises rabínicas, não é? Da Midrash. E a Midrash é o texto central, não é, de toda a Torá. Enquanto Guemará são os estudos, os comentários analíticos, estudos do Talmud. Presta bem atenção que dentro de todos esses estudos hebraicos, do Talmud, da Torá, do Midrash, da Guemará, nós vamos encontrar na Guemará algo que não está na sua Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida e por tantos outros teólogos ou pais da igreja cristã, e muitas vezes preferiram abafar isso, porque lhes convém mais contar a história de um inferno cheio de fogo com diabos para te amedrontar, do que contar a verdade da liberdade e do amor, da eternidade de Deus, e de que nós não morremos nunca, porque movit, morte em hebraico, é apenas separação. Não é o fim de todas as coisas, não é inconsciência, não é morte. Não é sono profundo. Sono é um eufemismo para dizer que o corpo descansa, o corpo dorme. Então, a Guemará, ela nos conta, não é, que Caleb, ou Caleb, ele viajou até Hebron para fazer o que em Hebron? O que Caleb foi fazer em Hebron? Você não sabia disso, mas eu vou te revelar agora, justamente para tirar o seu
justamente para tirar o seu medo, não é? Justamente para tirar o seu medo do cemitério, ok? Então, vamos observar isso. Nos conta a Guemará que Caleb, ele viajou até Hebron para visitar os túmulos dos patriarcas e pediu a eles bênçãos e pediu a eles proteção. Caleb, antes de ir para a terra, não é, de Canaã, ele visita, não é, o túmulo dos patriarcas, dos seus antepassados, dos sábios. E ele diz: meus patriarcas, orem e peçam misericórdia para mim, que eu me salve das influências destes espias. A partir disto, aprendemos que devemos despertar a memória divina. É recomendado visitar o túmulo dos Sadequim ou Tzadequim. O que é isso em hebraico? São os sábios. Já que eles têm uma conexão, uma aproximação mais forte com os céus, a dimensão espiritual. Assim também encontramos uma pergunta talmúdica. Talmud 16. Ta'anit ou Ta'anit 16a. Por que visitarmos os cemitérios? O sábio afirma que para compararmos aos mortos, para despertarmos a humildade na pessoa. E o outro afirma que é para que os mortos apelem pela misericórdia divina a nosso favor. Também no mesmo tratado, 23b do Talmud, o Talmud nos relata que Rabi Mani, um sábio rabino, esteve sofrendo represálias dos líderes da comunidade. Ele não foi visitar o túmulo de seu pai. E disse: meu pai, eles estão me causando sofrimento. Certo dia, o líder estava cavalgando por perto do túmulo e a perna de seu cavalo atolou na lama e não conseguiu sair de lá, até que ele se comprometeu de não mais maltratar Rabi Mani. Uma coisa é tentar entrar em contato com os mortos por meio de jejuns, sacrifícios e rituais para obter coisas banais, pífias, escusas, ou saber do futuro, ou saber de escritura, ou saber da loteria, ou saber do terreno, das propriedades, da herança. Outra coisa é pedir misericórdia divina de Deus. Os sadiquim servem apenas para intermediários, conforme as palavras do Pri Megadim, Orak Haim, no capítulo 581, não é? Do hebraico modo de vida ou maneira, escrito pelo rabino Jacob ben Hasher. Uma compilação como se fosse uma agenda, um calendário dos usos e costumes judaicos. Esses
intermediários, os sadiquins, são sábios, defensores ao nosso favor, em vida e após a morte física. Como também o sábio cabalista Arizal, que visitava os túmulos dos sábios talmúdicos de Tzfat, hebraico é Tzfat, e redondezas, e ele se conectava com suas almas. E desta forma tinha ascensões espirituais, não é? Desprendimento espiritual. E aprendia seus ensinamentos. Ele também ensinou, não é, a seus discípulos a receita desta prática. Isto não é uma receita popular, mas aprendemos aqui o benefício espiritual ao visitarmos os túmulos de grandes sadiquins. E também temos o segredo do Zohar, não é? Que nos ensina que ao visitarmos os túmulos sadiquim, de sábios, em qualquer lugar do mundo, eles se conectam com os patriarcas. Olha que lindo, não é? E os patriarcas que estão enterrados em Hebron, lá em Hebron. E esses despertam misericórdia divina para as pessoas. Mas, se este sábio foi seu mestre aqui em vida, sua conexão com ele, após a morte física, se torna mais forte e mais intensa. Assim também eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras, que na nossa vida não existe sábio maior do que o nosso avô, a nossa avó, do que o nosso pai e a nossa mãe. Quando recebem a visita de seus filhos em seus túmulos, eles ficam felizes e também com amor e reciprocidade. Devolvem essas orações, intenções e pedidos com a graça de Deus aos filhos e filhas e seus ascendentes. Nós vemos isso em vários vídeos do YouTube, rabinos e judeus orarem, não é? Nos túmulos dos patriarcas Abraão, Sara, Rebeca, Isaac, Jacó, Davi e Raquel, José. E para o povo cristão, o túmulo de Jesus, o túmulo de Pedro, o túmulo de Paulo e tantos outros apóstolos do Rabino Jesus. Portanto, sem nenhum medo, devemos sim ir ao cemitério, zelar e orar por eles e pedir bênçãos, sabe? E também pedir para que aqueles que partiram também encontrem a luz, o caminho ao paraíso, encontrem a graça de Deus, a misericórdia, o acolhimento, a anfitrianidade dos anjos, dos mentores espirituais no mundo espiritual. Veja que no livro Siracida, capítulo 7, versículo 32, em Eclesiastes, diz assim: estende a tua mão ao pobre, para que tua bênção seja perfeita. Que tua generosidade atinja todos os vivos, todos os viventes, mesmo aos mortos. Não recuses a tua piedade. Não recuses a tua piedade, está dizendo as Sagradas Escrituras no livro de Eclesiásticos, que também, por preconceito dos protestantes e preconceito dos evangélicos, é tirado o livro Siracida, Eclesiástico, de seu conjunto, da sua Bíblia, justamente por isso,
Já começa um preconceito, a discriminação e o desprezo pelos mortos quando assim o fazem. Justamente porque há esse conselho. Siracida 7:32, Eclesiástico 7:32. Não recuses a tua piedade aos mortos, a tua generosidade. Um corpo morto, ossos, largados em uma sepultura abandonada, está largado à miséria, à pobreza, à vergonha, à desonra, ao desafeto, ao desamor, à desmemória. E esse corpo precisa ser cuidado, ser protegido, ser venerado, ser honrado. Porque sai o espírito, sai a pessoa desse corpo, mas ficam energias nesse corpo. E eu vou te provar. Também encontramos no livro de Eclesiástico, não é Eclesiastes, Eclesiástico 22:11. Chora por um morto, porque perdeu a luz. Chora por um estulto, por um insensato. Chora por um estúpido, por um nécio, porque perdeu a inteligência. Chora mais, docemente por um morto, pois repousa. Porém, a vida do estulto é pior do que a morte. O luto por um morto dura 7 dias. Pelo estulto e pelo ímpio, todos os dias. Essa fala de Eclesiástico 22:11 nos faz refletir que quando se trata do nosso pranto, do nosso choro, devemos chorar, sim, pelos nossos entes queridos que foram embora dessa vida, mas um choro mais ameno, um choro mais curador, um choro mais consolador, porque é um choro imbuído de esperança ou de certeza da vida maravilhosa que é fora desse ambiente infernal e de corrupção. Mas devemos chorar, e infelizmente, não deveria ser assim, mas temos um luto pelo insensato, pelo estúpido, pelo nécio, pelo corrupto, pelo perverso, pelo maldoso. Isso nós vivemos. Choramos mais pelas reais dores. Choramos mais pelo real inferno da fome, da prostituição, da AIDS, do Covid-19, da chikungunya, da febre amarela, da dengue. Choramos mais pelo vírus da Zika, pela gripe aviária, pela gripe do frango, pelo H1N1. Choramos mais pelo câncer. Choramos mais pelos preços abusivos de uma economia chafurdada na miséria e na dor de muitos brasileiros. Choramos mais pelo estulto, pelo insensato, que não tem sensibilidade, não tem sensatez, não sabe equilibrar o que é justo, o que é bom, o que é mal, que não está nem aí pela dor dos outros e da população. Hoje choramos, vivemos Eclesiástico 22:11, choramos pela perversidade dos estúpidos, da política suja e corrupta desse país. Choramos pela estultícia de religiosos que estupram, que matam a dignidade e a vida humana de crianças em seus colégios católicos, de coroinhas, de ex-seminaristas, de adolescentes, de jovens, por pedofilia, por abuso.
por orgias por detrás de uma sacristia, de uma casa paroquial, de uma casa pastoral. Choramos as dores, as sequelas psicológicas e psíquicas oriundas desses atos hediondos, agressivos e perversos de religiosos. Choramos por tantas vidas e milhões de pessoas que foram embora pela estultícia de um Bolsonaro da vida, pela estultícia talvez de um Lula da vida, pela estultícia talvez de uma Dilma ou de um Michel Temer, pela estultícia de um Fernando Henrique Cardoso, pela estultícia de um Itamar Franco, pela estultícia de tantos presidentes, de tantos senadores, de tantos corruptos, pela estultícia, pela maldade de tantos empresários desse país que se corromperam pelo dinheiro. Choramos pelas mortes de nossos irmãos brasileiros e brasileiras, operários, mineiros, em Mariana, aonde as minas, aonde os acúmulos de barro e ferro dessas mineradoras estouraram por inconsequência de uma Vale do Rio Doce da vida. Choramos a morte e o aterramento, o sepultamento da estultícia desses empresários do dinheiro, aonde em Brumadinhos e Mariana pessoas estão sepultadas, não foram resgatadas ainda. Choramos a dor do luto dessas famílias. Choramos a dor do luto da inconsequência de prefeitos e de governadores e de disputas por altos preços de máscaras, luvas, álcool gel, da disputa de patentear vacinas contra a Covid-19. Choramos pela estultícia e maldade de milhões de pessoas terem ido embora, pela inconsequência, pelo desprezo, pela maldade de não preparar, de não fazer triagem, de não fazer uma vistoria, de não se precaver, de não fazer uma triagem contra a entrada do vírus no Brasil via mar, via ao ar, pelos aviões, pelos aeroportos, pelos transportes náuticos, pelas fronteiras. Choramos pela inconsequência desses homens e que hoje nós vemos através da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a Covid-19, as mutretas, as negociações, as corrupções. Choramos as dores e o luto da estultícia dos governadores do Maranhão. Choramos um luto como nunca visto no Brasil. E mesmo assim não respeitamos o Dia dos Mortos. E mesmo assim choramos pelo luto de pessoas que morreram contaminadas porque pastores disseram que seriam curadas ao pagar o dízimo, que Jesus curaria essas pessoas ao fazerem sacrifícios e votos. Choramos pela estultícia, burrice, maldade, com um olhar avarento no bolso das pessoas, por aqueles que lutaram a favor de que os templos ficassem abertos para receberem seus membros e coletarem dinheiro, mas não abriram para fazer os seus templos gigantescos, hospitais de campanha para salvar vidas. Choramos pelas corrupções do tempo de José Sarney, no governo como presidente, e por tantas mortes, por tantos lutos e sepultamentos dessa nação. Choramos.
esse dia dos finados talvez seja o dia mais pesado para a nação brasileira. Talvez seja o dia em que o brasileiro deva acordar para lutar contra esse verdadeiro inferno, esses verdadeiros demônios do diabo, para lutar contra esses homens maus, estas hostes da maldade, que sobrepujam, que usurpam, que tripudiam em cima do sangue e das dores de brasileiros, como estamos vendo agora, fome, pessoas pegando comida em caçambas de lixo, no CEAGESP, dos lixeiros e nos lixos dos açougues. É por isso que Eclesiásticos diz que nós devemos chorar todos os dias pelo ímpio e pelo estulto, pelo insensível, pelo insensato, pelo estúpido, pelo nécio. Quanto aos mortos, devemos ter respeito, devemos ter carinho, devemos ter amor e devemos contar com a ajuda deles, não dos mortos, mas dos vivos. Bet Olam, em hebraico, casa dos vivos, casa daqueles. Jesus disse: vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. A casa de meu Pai há muitas moradas. Estão vivos do outro lado. E talvez por esta ignorância, por este medo, este pavor, talvez por esta imposição teológica maldosa do cristianismo, protestante e evangélico, eles não podem fazer nada. Não ore, não fale, não interceda pelo seu pai. Talvez o seu pai esteja precisando da sua oração, sua mãe, seu irmão, seu ex, seu filho, e você fica preso, amarrado. Eu não posso porque é pecado. Não é pecado. Fica tranquilo. Talvez ele precise da sua ajuda. Talvez ele queira te abençoar, mas você não dá espaço, porque disseram para você que é espírito maligno, é espírito enganador, é espírito do diabo, de demônio. Mas resolver os problemas da tua vida não resolve. Pagar o teu aluguel não paga. Te dar uma casa não te dá. Te dar apoio, suporte psicológico não te dá. Te dar apoio emocional não te dá. Te dá uma escola, um curso técnico para o teu filho, roupa, comida não te dá. Só te dá o inferno, a condenação e os demônios. E para isso você tem que pagar. Eclesiastes 38, 16. Eclesiástico, perdão. Sirasta 38, 16. Filho, derrama tuas lágrimas por um morto. Entoa um lamento fúnebre para mostrar a tua dor. Depois, enterra o cadáver segundo o cerimonial. E não deixes de honrar a sua sepultura. Ora, chora amargamente a sua morte. Bata no peito. Observa, o luto segundo merece o morto. 1 ou 2 dias, por causa da maledicência do povo. Depois, consola-te de tua tristeza, porque a tristeza leva à morte e o coração abatido perde o vigor. Chora, chora a morte do teu parente, não é errado. Só não torne isso uma depressão crônica que te levará à morte também. Porque na verdade ele não está morto. Ele está livre de todo esse inferno aqui que nós vivemos, porque nós permitimos viver esse inferno. Jesus veio nos trazer o reino de Deus, o reino da paz, do amor, da igualdade, do carinho, do respeito.
da caridade, da empatia, do se colocar um no lugar do outro, ajudar um ao outro. Mas os verdadeiros demônios transformaram este mundo, a cabeça das pessoas, em um verdadeiro núcleo do inferno, cheio de fogo ardente, de doutrina de ódio, de raiva, de competição, de intolerância religiosa, de racismo, de homofobia, cheio de misoginia, cheio de machismo, cheio de empoderamento, cheio de abuso, sabe? Cheio de maldade, de perversidade, de avareza. O grande problema, na verdade, que encontramos no cristianismo tem ramificações protestantes e evangélicas, é a intercessão. A intercessão aos nossos entes queridos e vice-versa, eles por nós. Única e exclusivamente por causa desses textos. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. E também 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo Jesus, que se deu